O verdadeiro Kerensky. Com frequência, os nossos livros didáticos descrevem Kerensky como uma pessoa equilibrada, moderada, liberal, burguês e democrata. Algo totalmente avesso ao Kerensky histórico. Um terrorista de esquerda que não poupava esforços para subjugar seus inimigos. O envolvimento com radicalismo e terrorismo era uma tradição familiar. A família de Kerensky e a de Lenin mantinham relações de cooperação. Kerensky ingressou no Partido Socialista Revolucionário, um grupo terrorista armado, e até mesmo se ofereceu para matar Nicolau II. Posteriormente, criou um grupo clandestino chamado de Organização da Insurreição Armada. Kerensky cedeu seu apartamento para o armazenamento de materiais impressos e armamentos, inclusive explosivos. Kerensky foi um acérrimo opositor da monarquia. Era um militante republicano, apoiava uma profunda transformação de toda a vida social e econômica em princípios socialistas. Considerou necessário lutar contra o regime czarista, incluindo métodos ilegais. Como advogado, mostrou interesse em assuntos de conteúdo político e defendeu membros de grupos terroristas com grande êxito. Por meio de seus discursos críticos contra o governo, ele ganhou a fama de um dos melhores oradores da esquerda. Na Duma, declarou abertamente que a revolução é o único método de salvação do Estado russo. Alexander Kerensky adotou a Revolução Fevereiro com entusiasmo e desde os primeiros dias era um membro ativo. Em 27 de fevereiro de 1917, a sessão da Duma foi interrompida pelo decreto de Nicolau II. Kerensky, como membro do Conselho Municipal, pediu para não obedecer ao decreto real. No mesmo dia, tornou-se membro do Conselho de Anciãos. Formou o Comitê Provisório da Duma e era membro da Comissão Militar, para supervisionar as ações das forças revolucionárias contra a polícia. Nos dias de fevereiro, Alexander Kerensky aproximou-se dos soldados amotinados, prendeu os ministros do governo czarista, confiscou dinheiro e documentos secretos do ministério. Sob a liderança de Kerensky, ocorreu a substituição das tropas de guarda do Palácio Tauride por soldados insurgentes, marinheiros e trabalhadores. O envolvimento direto de Kerensky determinou o futuro da Rússia. Como republicano convicto, fez todos os esforços para derrubar a monarquia. Sob a sua pressão direta, o grão-duque Mikhail Alexandrovsky decidiu abandonar o direito ao trono. Kerensky também tomou medidas extravagantes que criaram o caos no país, como acabar com a polícia e criar uma milícia popular. Claro que essa milícia demoraria a entrar em vigor e, nesse meio tempo, a população estaria abandonada à própria sorte. Criminosos foram libertados um dia após a eliminação da polícia. Mas, ao mesmo tempo em que Kerensky era benevolente com terroristas e espiões,
não mostravam a mesma atitude com os representantes do antigo regime. Todos os monarquistas eram severamente perseguidos e presos. A família real foi presa sem nenhuma acusação. O governo de Kerensky foi desastroso em todos os aspectos, mas foram as suas reformas no exército que provocaram a catástrofe do país. O general Alexeyev atribuiu a ele o vergonhoso título de destruidor da pátria. O início dessa catástrofe se deu logo após a queda do Império, com a implantação da Ordem Número 1. Essa ordem foi lida em todo o exército em 1º de março de 1917. A famosa Ordem Número 1 quebrou o exército russo em apenas algumas semanas. Esse despacho consistia nos seguintes princípios. Em todos os batalhões deveria ser implantada uma comissão de representantes, eleitos de entre os escalões inferiores. Essas comissões estariam acima das ordens dos oficiais. Todos os desentendimentos entre oficiais e soldados deveriam ser comunicados e resolvidos pela comissão. Qualquer tipo de arma, tal como fuzis, metralhadoras, carros blindados, etc., devem estar na posse e controle das comissões do batalhão e, em nenhum caso, emitidas pelos oficiais. Você pode imaginar como seria os oficiais não poderem fornecer armas em tempo de guerra? Só os eleitos da comissão militar poderiam impor punições e controle em circunstâncias bem definidas. Só essas organizações tinham o direito de emitir ordens relativas às atividades militares, formação, educação e inspeções. Todos os discursos políticos das unidades militares devem se subordinar ao Conselho de Deputados, Operários e Soldados e suas comissões. Os títulos seriam abolidos, Sua Excelência, Excelência, etc., e substituído pelo tratamento de o Senhor General, o Senhor, etc. A saudação obrigatória entre indivíduos da equipe seria cancelada. Cada soldado tem o direito de expressar abertamente de forma verbal, por escrito ou pela imprensa, sua opinião política, religiosa, social e outros pontos de vista. Sem exceção, todas as publicações devem ser facilmente transferidas aos seus destinatários. A partir de então, qualquer partido político, incluindo os bolcheviques, poderiam professar qualquer persuasão política até o anarquismo. Nas unidades militares, poderiam ser entregues livremente, sem exceção, qualquer publicações, incluindo as anti-Estado. Foram distribuídos entre soldados nas trincheiras jornais perniciosos que compeliam a confraternização com os alemães. A partir desse decreto, os soldados não teriam que obedecer seus comandantes, não tinham que prestar continência e a qualquer momento poderiam tirar férias ou simplesmente fugir. Os comandantes temiam por suas vidas, pois estavam desarmados e sujeitos aos caprichos de uma comissão de soldados ligados aos partidos revolucionários socialistas. Muitos oficiais que tentaram manter a ordem foram mortos e linchados, e como a justiça estava nas mãos da comissão de soldados, os assassinos saíam impunes. O mais incrível é que, ao invés de ser demitido em 6 semanas, Alexander Kerensky foi nomeado primeiro-ministro. Isso após ter emitido um documento que o general Alexeyev chamou de o último empurrão para o caixão do exército russo. O general Denikin escreveu que esse despacho
fatalmente comprometeu todas as fundações do antigo exército. Em 1914, o rublo do Império Russo foi considerado uma das moedas mais sólidas e confiáveis. Após a reforma monetária de 1898, o rublo tinha lastro real em ouro e em 1914 as reservas de ouro ultrapassaram o montante da circulação de papel moeda. Em março de 1917, com o governo provisório chefiado pelo príncipe Lvov e em seguida por Kerensky, aconteceu algo fantástico. Em apenas 8 meses, o governo provisório causou o colapso do exército, a anistia de criminosos e a destruição da polícia, liberando a emissão descontrolada de papel moeda. Antes de 1917, a maior nota era de 500 rublos, mas depois de Kerensky, esse valor tornou-se inútil. A situação tornou-se tão desastrosa que imediatamente começou a imprimir denominações de 250 e 1000 rublos. Mas isso não foi o suficiente, pois os preços subiam às alturas vertiginosas. O dinheiro mudou de nome diversas vezes das formas mais fantásticas. Havia o famoso Kerenok, os rublos soviéticos, Sibirok, Kolchak, Denikin, sinos, pardais, holonetes e um número infinito de outras moedas desde a Guerra Civil. O Kerenok foi uma tentativa desesperada de prolongar a agonia do governo provisório e estabelecer uma nova relação entre mercadoria e dinheiro. Mas esse foi o dinheiro mais inútil que a Rússia teve. Eles eram impressos em papéis comuns em qualquer gráfica, dada a sua baixa dignidade. Eram produzidos em folhas inteiras, nem mesmo eram cortados. No entanto, não havia necessidade de cortá-los, pois devido à inflação era mais fácil pagar com rolos inteiros. Os camponeses trocavam produtos comestíveis por roupas, porque o valor do dinheiro era inexistente. Mas muito em breve essa necessidade desapareceu. O governo provisório foi deposto e o dinheiro de Kerensky caiu. Na maioria das vezes, os proprietários dos rolos usaram-nos como papel de parede. Se você quiser saber quais foram os critérios que Kerensky utilizou para julgar a família imperial, assista em nosso canal o vídeo O Julgamento da Família Imperial Russa. Também temos o link na descrição desse vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.